Saudações, amigos e amigas, mais uma vez reunidos aqui para dar continuidade ao livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós estamos na primeira parte, Doutrina, no capítulo 7º, Doutrina das Penas Eternas. Nós fizemos uma breve introdução nesse capítulo, fazendo a correlação com as outras obras do livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns e o próprio Evangelho. Nós estudamos e finalizamos a primeira parte, o item 1, né? Melhor dizendo, e a gente vai dar continuidade, iniciando agora pelo segundo item. E como nós fizemos no estudo passado, a gente vai então fazer a correlação também desse item aqui com as obras antecedentes, né? Esse item segundo, ele vai abordar a temática a proporcionalidade e graduação das penas. Este item foca na ideia de que as penas não são iguais para todos os culpados, mas sim proporcionais ao mal cometido e ao grau de imperfeição. O desenvolvimento nas outras obras de Kardec. No Livro dos Espíritos, o livro estabelece que a soma das penas é proporcional ao conjunto das imperfeições. O castigo é uma consequência inevitável das imperfeições da alma. Então, isso daqui já está desenvolvido, né? Lá no Livro dos Espíritos, essa temática na parte terceira, aliás, no livro terceiro, né? Penas e gozos terrestres. Múltiplos graus de felicidade e sofrimento. Kardec explica que existem tantos graus no estado de felicidade ou desdita, né? Desdita das almas, quantos há nas qualidades boas ou más que elas possuem. Felicidade e infelicidade relativas. Esse conceito é desenvolvido na quarta parte do Livro dos Espíritos, ou melhor dizendo, o quarto livro, né? Mostrando que a felicidade e a infelicidade são relativas e ligadas à capacidade do espírito de ter inveja do que lhe falta ou de sentir remorso. A gente também pode consultar no Livro dos Espíritos as perguntas de 10 a 13 sobre os atributos da divindade. Por quê? Porque os atributos da divindade vai ser a base de raciocínio para falar justamente sobre as penas eternas. Porque o Kardec aqui ele tá confrontando, né, essa ideia das penas eternas. Não é, por isso mesmo que o capítulo 7º é Doutrina das Penas Eternas. Então, é muito importante a gente ter, né, já de antemão também, quando a gente vai fazer o estudo dessa obra, os atributos de Deus. Quando a gente começa a ler aqui, a gente vai entender o porquê, né? Então, ele terminou o primeiro item, refutando algumas ideias, e agora ele vai voltar novamente, nesse item segundo, ao dogma das penas eternas pela Igreja, né? O principal argumento que se invoca a seu favor, ou seja, ao dogma das penas eternas, é o seguinte: admite-se entre os homens que a gravidade de uma ofensa é proporcional à qualidade do ofendido. A ofensa cometida contra um soberano, sendo considerada mais grave do que aquela contra um simples súdito, é punida mais severamente. Ora, Deus é mais que um soberano. Por ser infinito, a ofensa contra ele é, portanto, infinita, exigindo assim um castigo infinito, em outras palavras, eterno.
Então, veja bem, esse aqui é o principal argumento, né, do dogma das penas eternas. Por isso que aqueles que vão ser punidos por terem ofendido a Deus, né, mediante esse raciocínio, esse argumento, o castigo é infinito, porque, né, Deus é muito mais do que um soberano. Ele é infinito e a ofensa contra ele tem que ser proporcional. Bem, toda refutação é um raciocínio que deve ter seu ponto de partida, uma base sobre a qual se apoie, uma premissa, enfim. Ou seja, qual é a proposta de Kardec? É refutar essa ideia da pena eterna, certo? Então, aqui ele já está falando que toda refutação é um raciocínio que deve ter seu ponto de partida, uma premissa, né? Uma ideia sobre a qual se apoia. Tomamos essa premissa nos próprios atributos de Deus, que a gente citou aqui na introdução, né? Deus é único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. Então, é a partir dessa premissa, né, que Kardec vai se apoiar como raciocínio para a refutação das penas, né, eternas. E aqui ele começa a refutação. É impossível conceber Deus de outro modo, senão com o infinito das perfeições. Sem o que não seria Deus, uma vez que seria possível imaginar um ser possuidor daquilo que a ele faltasse. Para que ele seja o único acima de todos os seres, é preciso que nenhum ser possa ultrapassá-lo, nem o igualar em coisa alguma. Portanto, é necessário que ele seja infinito em tudo. Os atributos de Deus, sendo infinitos, não estão sujeitos a aumento ou diminuição, sem o que não seriam infinitos e Deus não seria perfeito tampouco. Se fosse subtraída a menor fração de um só de seus atributos, não mais haveria Deus, porquanto poderia existir um ser mais perfeito. O infinito de uma qualidade exclui a possibilidade da existência de uma qualidade contrária que a diminuiria ou a anularia. Um ser infinitamente bom não pode ter a menor parcela de maldade, nem um ser infinitamente mau a menor parcela de bondade. Da mesma forma que um objeto não pode ser de um preto absoluto com a mais leve nuance de branco, nem de um branco absoluto com a menor marca de preto. Estabelecido esse ponto de partida, a esses argumentos oporemos os argumentos a seguir. Então, aqui ele estabeleceu, né, já o ponto de partida, que é Deus sendo infinito em todos os seus atributos. Agora ele vai, então, né, partir para estabelecido nesse ponto de partida, a esses argumentos oporemos os argumentos a seguir. Primeiro, somente um ser infinito pode fazer algo infinito. O homem, sendo limitado em suas virtudes, conhecimentos, poder e aptidões em sua existência terrestre, pode produzir apenas coisas limitadas. Se o homem pudesse ser infinito no mal que faz, seria infinito também no que faz de bem, e seria, portanto, igual a Deus. Mas se o homem fosse infinito no bem, não praticaria mal nenhum, porque o bem absoluto é a exclusão de todo mal. Admitindo
que uma ofensa temporária contra a divindade possa ser infinita, Deus, vingando-se através de um castigo infinito, seria infinitamente vingativo. Se é infinitamente vingativo, não pode ser infinitamente bom e misericordioso, porque um desses atributos é a negação do outro. Se ele não é infinitamente bom, não é perfeito. Se não é perfeito, não é Deus. Quarto, se Deus é implacável com o culpado arrependido, não é misericordioso. Se não é misericordioso, não é infinitamente bom. Quinto, porque Deus estipularia para o homem a lei do perdão se ele próprio não devesse se perdoar. Daí resultaria que o homem que perdoa os seus inimigos, retribuindo-lhes o mal com o bem, seria melhor do que Deus, que, surdo ao arrependimento daquele que o ofendeu, recusa-lhe por toda a eternidade o mais escasso alívio. Sexto, Deus está por toda parte e tudo vê. Pode também ver as torturas dos condenados. Se mantém por toda a eternidade insensível aos gemidos destes últimos, ele é eternamente impiedoso. Sem piedade, não é infinitamente bom. Sétimo, a esse último argumento, responde-se que o pecador que se arrepende antes de morrer recebe a misericórdia divina, de forma que o maior culpado pode encontrar benevolência diante de Deus. As pessoas não falam, né, que se a gente se arrepender, arrependa-se e tal, antes da sua morte, Deus te perdoará, né? Isso não é posto em dúvida, e concebe-se que Deus só perdoe o arrependido, mantendo-se inflexível com os irredutíveis. Então, ele perdoa aqueles que se arrependem, né? Mas aqueles que são irredutíveis, ele é inflexível. Mas, se ele é todo misericordioso para com a alma que se arrepende antes de haver deixado o seu corpo, por que deixaria de ser com aquele que se arrepende após a morte? Porque o arrependimento só teria eficácia durante a vida, que é apenas um instante, e não durante a eternidade, que é infinita. Se a bondade e a misericórdia de Deus estão circunscritas a um tempo limitado, não são infinitas. E Deus não seria infinitamente bom. Agora dá para entender, né? Por que, que os detratores, né, os opositores de Kardec, ficaram de cabelo em pé. Porque o raciocínio de Kardec ele é muito limpo, né? E muito lógico, né? Olha só que curioso, né? Ele está falando, o homem em vida, ele se arrepende e Deus perdoa. Mas, como ele coloca, né? Se a misericórdia e a bondade de Deus estão circunscritas a um tempo limitado, o que é o tempo limitado? É o tempo de vida do homem encarnado, do espírito encarnado. Aí o espírito desencarna e ele tem uma vida infinita. Por que ele não perdoa, então, durante esse tempo que é muito maior do que o tempo menor, quando ele está limitado, né? Então, se a bondade e a misericórdia de Deus está circunscrita a um tempo limitado, não são infinitas. Deus não seria infinitamente bom. Porque aqui a questão é de que Deus nós estamos falando. Então, se a gente tem os atributos de Deus infinitamente bom em todos os seus atributos, tudo tem que estar de acordo com a divindade
né? No caso aqui, né? Com os atributos de Deus. E a gente vê que choca, né? Todas elas chocam com a misericórdia, com a bondade. Mas Kardec prossegue. Oitavo, Deus é soberanamente justo. A soberana justiça não é a justiça mais implacável, nem aquela que deixa todas as faltas impunes, mas aquela que leva em conta, com todo rigor, o bem e o mal, recompensando um e punindo o outro na dose mais equitativa, e não se enganando jamais. Se por conta de uma falta momentânea, que é sempre o resultado da natureza imperfeita do homem, e muitas vezes do meio em que ele se encontra, a alma pode ser punida eternamente, sem esperança de alívio das penas ou de perdão. Não há nenhuma proporcionalidade entre a falta e a punição, não havendo justiça, portanto. E é curioso, né, quando ele coloca aqui que a falta, muita momentânea, né, é resultado do quê? Da natureza imperfeita do homem e também do meio em que ele se encontra. Mas isso é momentâneo, porque a gente sabe que o espírito ele está evoluindo o tempo todo. E muitas vezes as faltas que são cometidas, ele tem um arrependimento e ele procura não repetir mais aquilo, aprendendo aquilo com uma lição, segundo a consequência que ele sofre daquele ato. E aí ele coloca que, por causa dessa falta momentânea e por causa dessas questões, a alma pode ser punida eternamente, sem esperança de alívio, das penas ou de perdão. Então, não há o quê? Proporcionalidade, né, entre a falta e a punição. Não havendo, se não há proporcionalidade, se é severo demais, né, então não há justiça. Reconciliar-se o culpado com Deus, arrependendo-se e pedindo para reparar o mal que fez, constitui um retorno ao bem, aos bons sentimentos. Se o castigo é irrevogável, esse retorno ao bem de nada valerá. Se o bem não for levado em conta, não haverá justiça. Entre os homens, o condenado que se corrige vê sua pena atenuada e, por vezes, até mesmo perdoada. Haveria, assim, na justiça humana, mais equidade que na justiça divina. E isso é verdade, né? Se a condenação é irrevogável, o arrependimento é inútil. O culpado, não tendo nada a esperar do seu retorno ao bem, persistirá no mal, de tal forma que Deus não somente o condena a sofrer perpetuamente, condena-o ainda a permanecer no mal por toda a eternidade. Isso não constituiria nem justiça, nem bondade. E eu acrescentaria, nem sabedoria, né? Porque o homem que comete um erro, mesmo ele se arrependendo, pedindo desculpa, não adianta, a pessoa vai ficar contra ele o resto da vida, né? Eternamente. O que ele prefere fazer? Então, ele não tem que se preocupar com isso, ele vai sofrer mesmo, independente do arrependimento, né? Para que ele vai se melhorar, já que ele vai estar sempre cumprindo uma pena da qual ele não vai se livrar nunca, né? Então, não constitui justiça, não constitui bondade e muito menos sabedoria, né? Da parte de Deus. Nono, sendo infinito em todas as coisas, Deus deve tudo conhecer, o passado e o futuro. Deve saber, no momento da criação de uma alma, se ela fracassará muito gravemente, a ponto de ser condenada por toda a eternidade. Se não o sabe, seu saber não é infinito,
Ou seja, ele não é onisciente, né? Ele não sabe tudo, né? E então não é Deus, porque o atributo de Deus, né, é infinitamente a infinitude, né, desses atributos. Se o sabe, terá criado voluntariamente um ser destinado, desde a sua formação, a torturas sem fim. Então ele não é bom. Então aqui não tem para onde correr, né? Porque se ele não sabe, ele não é onisciente, então não é Deus. Se ele sabe, então voluntariamente ele criou um ser fadado, né, a torturas sem fim, porque ele sabe que ele vai errar. Se Deus, tocado pelo arrependimento de um condenado, pode sobre esse estender a sua misericórdia, retirando-o do inferno, não existirão penas eternas, e o julgamento emitido pelos homens estará revogado. 10. Décimo. Portanto, a doutrina das penas eternas absolutas conduz forçosamente à negação ou ao enfraquecimento de alguns atributos de Deus. Ela é, assim, incompatível com a perfeição infinita, donde se conclui que, se Deus é perfeito, a condenação eterna não existe. Ou, se ela existe, Deus não é perfeito. Invoca-se ainda, a favor do dogma da eternidade das penas, o seguinte argumento: a recompensa concedida aos bons, sendo eterna, deve ter como contrapartida uma punição eterna. É justo que se equipare a punição à recompensa. Então veja bem, né? Que aqui o Kardec também está trazendo, né, mais um argumento a favor do dogma das penas eternas. E ele traz, né, a recompensa concedida aos bons, sendo eterna, tem que ter como contrapartida uma punição eterna. Ora, Deus criou a alma com o objetivo de fazê-la feliz ou infeliz. Evidentemente, a felicidade da criatura deve ser a finalidade da sua criação. Se assim não fosse, Deus não seria bom. A alma alcança a felicidade por seu próprio mérito, cujo resultado, uma vez adquirido, ela não pode perder. A perenidade da felicidade é, portanto, a consequência da sua imortalidade. Mas, antes de chegar à perfeição, a alma tem que sustentar lutas e a travar combate com as más paixões. Não a tendo Deus criado perfeita, mas suscetível de um ser para que a alma tenha o mérito de suas obras, ela pode cair em faltas, consequência de sua fraqueza natural. Se por conta de uma queda ela devesse ser punida eternamente, poder-se-ia perguntar por que Deus não a criou mais preparada. A punição que sofre é uma advertência sobre o mal praticado, que deve ter como resultado a sua recondução ao bom caminho. Se a pena fosse irremissível, seria supérflua qualquer intenção de melhor proceder, e o desígnio providencial da criação não poderia ser alcançado, porquanto haveria seres predestinados à felicidade e outros à desdita. Se uma alma culpada se arrepende, ela pode endireitar-se. Podendo fazê-lo, ela pode aspirar à felicidade. Seria Deus justo se lhe recusasse os meios para tal? Sendo bem o objetivo final da criação, a felicidade, que é seu prêmio, deve ser eterna. O castigo, que é um meio de alcançá-la, deve ser temporário. Mesmo entre os homens, a noção mais elementar de justiça preconiza que não se pode castigar perpetuamente aquele que deu um desejo e a vontade de fazer o bem.
E aqui termina o segundo item do dogma das penas eternas. Vamos lá para o item terceiro. O item terceiro, o livre-arbítrio e a redenção pelo esforço. Esse item enfatiza que o futuro do espírito não está vedado a ninguém, e a duração das penas depende da vontade e do esforço do espírito em se arrepender e reparar suas faltas. Desenvolvimento em outras obras de Kardec. No Livro dos Espíritos, a doutrina espírita ensina que o espírito é sempre o árbitro de seu próprio destino. O arrependimento é o primeiro passo para a reabilitação e atrai a misericórdia divina. Mas é preciso que o culpado expie e repare suas faltas. O evangelho, que é o caminho, né? Arrependimento, né? A expiação e a reparação. O Evangelho segundo o Espiritismo. A lei da pluralidade das existências, que trata da reencarnação, que é o tema do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, é um mecanismo que permite ao espírito reparar suas faltas através das existências sucessivas. A certeza da vida futura e a possibilidade de se libertar das reencarnações na Terra, fazendo o que é necessário para o aprimoramento, são grandes incentivos morais. Esse é o desenvolvimento que Kardec vai dar nas obras antecedentes de Céu e Inferno. E aqui ele já desenvolve exatamente o tema, pegando como base e partindo do princípio que quem chegou até aqui, né, tem esses conceitos já guardados, né? O último argumento a favor das penas eternas é ele. Eu sempre estou chamando atenção porque o leitor desavisado pode pensar que esse argumento a favor é como se fosse Kardec fazendo um argumento a favor, né? Mas é o contrário. Ele está combatendo, né? Só que o que que ele faz? Ele traz o argumento, né, desse dogma, apresenta-o para nós, e aí ele vai mostrar como esse argumento ele é frágil, né? Então vamos lá. O último argumento a favor das penas eternas é este. Abre aspas. O temor das penas eternas é um freio. Se desaparecesse, o homem nada mais temendo, entregar-se-ia a todos os excessos. Ou seja, é aquela ideia, né, de educar pelo medo, né? Então, quando não é o fogo do inferno, né, é o castigo eterno. E o castigo eterno é nessas paragens, né? Com aquelas labaredas de fogo, com aqueles tonéis de óleo ferventes, aquelas chamas e, enfim, né? Então, o temor é um freio. Se não houvesse temor, o homem não temendo poderia se entregar a todos os excessos. É o último argumento que Kardec traz e ele vai agora refutá-lo, né? Esse raciocínio procederia se as penas temporárias implicassem a inexistência de qualquer sanção corretiva. O estado feliz ou infeliz na vida futura é uma rigorosa consequência da justiça de Deus, porquanto uma eventual igualdade de condições do homem bom e do mal constituiria a negação dessa justiça. Mas o castigo não é menos penoso por não ser eterno, e será tanto mais temível quanto maior for a certeza dele, assim como será tanto mais crível quanto mais racional for. Uma pena em que não se crê está longe de constituir um freio, figurando a doutrina das penas eternas nesse grupo.
Ou seja, mesmo aquele homem que, que faça o mínimo de esforço para raciocinar a respeito, aos poucos o homem deixa de acreditar nisso. E o que esse medo apresentaria, e poderia ser útil como um freio, passa simplesmente a não fazer mais efeito nenhum. Muitas vezes as pessoas abandonam, né, a igreja exatamente porque hoje já não tem tanta crendice, né, como na Idade Média, por exemplo. As pessoas eram realmente ignorantes e acreditavam em tudo que a igreja falava. Acreditava-se no fogo do inferno, acreditava-se no demônio, né? E hoje, mesmo hoje que eu falo, né, mas mesmo no tempo de Kardec, né, principalmente com o iluminismo, né, com o esclarecimento dos homens, essas ideias desse Deus tão cruel, ele foi caindo, essa construção foi caindo, né, dessa ideia. Então, como ele coloca aqui também, não é porque a pena ela é eterna que a pessoa, né, terá medo, porque basta a pena ser bem rigorosa que vai dar medo, porque ele vai ter que passar por essa pena. Mas ela seria mais crível, né, se ela fosse menor, né, porque seria mais racional, ao contrário de uma pena eterna, né, que acaba caindo na incredulidade. A crença nas penas eternas, como já o dissemos, teve a sua utilidade e a sua razão de ser numa determinada época. Atualmente, não somente não mais impressiona, como até produz incrédulos. Antes de colocá-la como uma necessidade, seria mister demonstrar a sua realidade. Seria preciso, principalmente, que se constatasse a sua eficácia sobre aqueles que a preconizam e se esforçam por prová-la. Infelizmente, entre esses, muitos demonstram, através de seus atos, não a temer minimamente. Se essa pena é impotente para reprimir o mal entre aqueles que dizem nela crer, que influência poderá exercer sobre os que nela não acreditam? Em contrapartida, todos admitirão como justa uma pena cuja duração seja proporcional à gravidade da falta e à obstinação com que se persista no mal, mas deixando sempre aberta a porta para o arrependimento, né? E aqui também encerra o item terceiro. Chegamos ao item quarto, a natureza das penas, simbolicamente o inferno, né? Este item define que o inferno não é um lugar de fogo material ou tortura física, mas sim um estado de sofrimento moral, ou seja, o remorso, né, e desespero. Desenvolvimento em outras obras de Kardec. O Céu e o Inferno, capítulos 4 e 5. Kardec já havia estabelecido em capítulos anteriores, aqui desse livro mesmo, né, um quadro comparativo entre o inferno pagão e o inferno cristão, mostrando que a pena material é um reflexo da terra primitiva. O inferno cristão, com suas caldeiras ferventes e a contemplação dos sofrimentos condenados pelos eleitos, é paradoxalmente mais cruel que o tártaro pagão. O Livro dos Espíritos. O conceito de inferno é frequentemente uma expressão figurada. Os espíritos não desmaterializados usam termos familiares, ou seja, aqueles que estão mais apegados à matéria, né? Quando dizem sofrer no inferno, querem dizer que vivem uma vida de provas extremamente penosa, com incerteza sobre o futuro. Na realidade, nós somos portadores de nosso inferno
em nosso paraíso. Porque carregamos no nosso, né, no nosso consciente, né, no nosso... O castigo pela luz, que também é aqui no céu e inferno, né? O céu e inferno descreve o sofrimento como castigo mediante a luz, onde o culpado não pode fugir da investigação de sua própria consciência e da luz que o penetra. E é por isso, né, que lá na base, no livro dos Espíritos, né, ele coloca que nós somos portadores do nosso inferno e do nosso paraíso. Por quê? Porque está na nossa consciência, né, o que nós fazemos e deixamos de fazer. E quem está nos acusando, né, é a nossa consciência. Então, esse é o raciocínio que vai ser desenvolvido aqui no item 4. Vamos lá, então. Até este ponto, não se tem combatido o dogma das penas eternas, senão com o raciocínio. A gente vê, né, toda a lógica que ele traz, né? Ele traz o argumento que é usado para defender o dogma das penas eternas, e através do raciocínio ele vai refutando, baseado principalmente naqueles atributos de Deus, né? É raciocínio puro, exercício do raciocínio puro. Vamos agora mostrá-lo em contradição com questões objetivas que temos diante dos olhos, provando a sua impossibilidade. De acordo com esse dogma, o destino da alma está irrevogavelmente fixado após a morte. Ou seja, morreu, né, tem as penas eternas. Né? É, portanto, um obstáculo intransponível que se opõe ao progresso. Ora, a alma progride ou não? Eis aí toda a questão. Se progride, a eternidade das penas é impossível. É uma lógica também, né? Porque se progride quer dizer que ela deixa de ser má, né? Ela vai se aperfeiçoando. Então, se ela progride, a eternidade das penas é impossível. Poderíamos duvidar desse progresso quando constatamos a imensa variedade de aptidões morais e intelectuais que existem sobre a Terra, do selvagem ao homem civilizado, ou quando constatamos a diferença que o mesmo povo apresenta de um século para outro? Não, né? Porque a gente só vê progresso, né? Em tudo que ele citou aqui. Mas, se admitirmos que não são mais as mesmas almas, será preciso então concluir que Deus as criou nos diversos graus de adiantamento, segundo as épocas e os lugares, favorecendo algumas almas e condenando outras a uma inferioridade perpétua, o que seria incompatível com a justiça, que deve ser a mesma para todas as criaturas. Né? Então, vamos voltar aqui e ler com calma isso aqui. Né? Por quê? Porque os que não acreditam na reencarnação, ou pelo menos combatem, né, a reencarnação, que é o caso da igreja, né, ela fala de pena eterna, por quê? Porque não há reencarnação. Então, o espírito, o homem morre, o espírito do homem carrega todo o bem e o mal que fez, vai para o céu ou vai para o inferno, eternamente, né, para ambos os lugares, o que seria, de qualquer forma, os dois lugares seriam um castigo, né? Por quê? Porque já pensou uma ociosidade no paraíso? É um castigo também. Então, aqui ele está falando, né, sobre esse progresso. Se a alma progride, a eternidade das penas é impossível. Mas aqueles que não admitem a reencarnação, quando o Kardec traz isso aqui, né, sobre o progresso, né, do selvagem ao homem civilizado, de um povo, o mesmo povo, entre um século e outro, quando a gente vê que eles evoluem, o que que eles vão falar? Que como não há reencarnação, então Deus está criando o tempo todo almas novas. E mais uma vez, Kardec vai trazer a lógica do pensamento espírita. Se Deus as criou nos diversos graus, se criou o tempo todo, então criou em diversos graus de adiantamento.
Porque é nitidamente que um povo do século passado não tinha a mesma evolução que de 2, 3 séculos depois. Então, Deus cria nos diversos graus de adiantamento, segundo as épocas e os lugares. E desse modo, ele não favorece algumas almas, né? E condena outras a uma inferioridade perpétua. Isso seria compatível com a justiça de Deus? Não, né? Seria incompatível, porque a justiça de Deus deve ser a mesma para todas as suas criaturas, né? Muito, muito, muito didática a forma que Kardec traz, né? Esse pensamento. É incontestável que a alma intelectual e moralmente incipiente, qual seja a dos povos bárbaros, não pode ter os mesmos elementos de felicidade, a mesma aptidão para fruir dos esplendores do infinito, como a alma em que todas as faculdades estão amplamente desenvolvidas. Portanto, se essas almas não progridem, elas só podem, mesmo nas condições mais favoráveis, desfrutar perpetuamente de uma felicidade, por assim dizer, incompleta. Chegamos forçosamente, portanto, para estarmos de acordo com a justiça mais rigorosa, à conclusão de que as almas mais avançadas são as mesmas que eram atrasadas e depois progrediram. Contudo, aqui encontramos a importante questão da pluralidade das existências, o único meio racional de resolver a dificuldade. Mas deixemos por ora essa questão e consideremos que a alma tenha uma só existência. Imaginemos um jovem de 20 anos, como tantos que há, ignorante, de índole viciosa, a negar sua alma e Deus, a entregar-se à desordem e a praticar toda espécie de malvadez. Eis, no entanto, que ele se encontra no meio favorável. Trabalha, instrui-se, corrige-se pouco a pouco e acaba por tornar-se um homem de bem. Não será esse um exemplo factível do progresso de uma alma durante a vida e não se vêem diariamente casos semelhantes? Por fim, numa idade avançada, esse homem morre santificadamente, tendo sua salvação naturalmente assegurada. Mas qual seria, mas qual teria sido o seu destino se, devido a um acidente, houvesse ele morrido 40 ou 50 anos mais cedo? Estaria numa condição que resultaria em sua assegurada condenação. Ora, uma vez condenado, encerrar-se-ia qualquer possibilidade de progresso. Eis, pois, um homem salvo porque viveu muito tempo, e que, de acordo com a doutrina das penas eternas, estaria condenado para sempre, caso houvesse vivido menos. Ora, dado que sua alma pôde progredir num determinado espaço de tempo, porque não poderia progredir no mesmo intervalo após a morte, se uma causa independente da sua vontade o tivesse impedido de fazê-lo em vida. Porque ele negaria a Deus os meios para tal. O arrependimento, ainda que tardio, não deixou de ocorrer. Mas, se lhe tivesse sido imposta uma condenação inapelável a partir do instante de sua morte, qualquer arrependimento ser-lhe-ia inútil por toda a eternidade e sua possibilidade de progredir seria anulada para sempre. Então, aqui, e o Kardec ele está usando, não está usando nem reencarnação, né? Eles vão partir do princípio de uma única existência. E brilhante a colocação dele, né? Fazendo o exemplo de um jovem que vai se melhorando pouco a pouco e na sua maturidade, quando chega à morte, ele é um homem santo. Mas se tivesse morrido antes, então, ele não poderia se arrepender depois de morto. Então, pelo simples fato de ter vivido mais, então ele alcançou uma graça, porque teve tempo, né, de se melhorar. E o contrário também é verdadeiro, né? Se ele morresse antes, ele não tivesse, ele estaria condenado, né? E a sua possibilidade de progredir seria anulada para sempre.
O dogma da eternidade absoluta das penas é, portanto, incompatível com o progresso da alma, porque ele opõe um obstáculo intransponível. Esses dois princípios anulam-se obrigatoriamente um ao outro. Se um é válido, o outro não o pode ser. Qual dos dois é verdadeiro? A lei do progresso é patente, não é uma teoria. É um fato constatado pela experiência, uma lei da natureza, lei divina e imprescritível. Portanto, se ela existe e não se pode compatibilizar com a outra, é porque a outra é falsa. Se o dogma da eternidade das penas fosse uma verdade, Santo Agostinho, São Paulo e muitos outros jamais teriam chegado a ver o céu, caso tivessem morrido antes do progresso que lhes trouxe a conversão. Bem lembrado, né? A essa última asserção respondem alguns que a conversão desses homens santos não foi resultado do progresso de suas almas, mas da graça que lhe foi concedida e pela qual foram tocados. Isso, porém, não passa de um jogo de palavras. Se praticaram o mal e fizeram mais tarde o bem, é porque se tornaram melhores, progredindo, portanto. Ter-lhes-ia Deus, então, concedido, como um favor especial, a graça de se corrigirem? Por que a eles e não aos outros? Seria ainda a doutrina dos privilégios, incompatível com a justiça de Deus e com o seu igual amor por todas as criaturas. E não é só isso, né? Esse raciocínio tira totalmente o arbítrio, né, da pessoa. Ou seja, então eles só se melhoraram porque foi uma concessão de Deus. Quer dizer que se Deus então não desse essa concessão, eles não teriam sido os homens que foram. Ah, então o homem que não foi, que se tornou mal, então é culpa de Deus, porque ele privilegiou uns e não privilegiou outros. Ou seja, fica cada vez mais complicado você raciocinar, né? Usar a razão para sustentar a ideia das penas eternas. Segundo a doutrina espírita, em consonância com as próprias palavras do Evangelho, com a lógica e com a mais rigorosa justiça, o homem é o filho das suas obras, durante esta vida, assim como após a morte, nada devendo a ajuda de ninguém. Deus o recompensa por seus esforços e o pune por sua negligência, por tanto tempo quanto nela persistir. E aqui, né, como a gente fala, Deus o recompensa, Deus o pune. Isso aqui já está mais do que ressignificado por nós quando a gente chega nesse livro, né? Então, a punição, né, e a recompensa é resultado, né, e consequência, né, dos nossos atos, né? Recompensa por seus esforços, né? E pune pela sua negligência. Então, não é um castigo e nem uma recompensa diretamente de Deus, mas resultado, né, das nossas escolhas. Então, vamos aqui para o item quinto. O impacto moral da doutrina das penas futuras. Esse item 5 trata das consequências morais benéficas da doutrina espírita, que destrói radicalmente o dogma das penas eternas com a lógica irresistível dos fatos, promovendo a caridade. Desenvolvimento em outras obras de Kardec. No Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina das penas eternas era um freio baseado no medo. O Espiritismo substitui essa máxima pela caridade, que é a condição essencial da salvação. Kardec enfatiza que a caridade é o objetivo essencial e exclusivo da doutrina. Impacto social e consolação. O Espiritismo conduz o homem ao bem, consola-o em suas aflições, dá-lhe força e valor nas provas da vida
e o afasta da ideia do suicídio. Fé racional. Kardec defende que a fé verdadeira deve poder olhar a razão face a face. O Espiritismo oferece uma explicação do porvir que satisfaz a razão, sendo mais grandiosa e consoladora do que o dogma, que mostra a maioria das criaturas condenadas a padecimento sem fim. Kardec chega a prever que a diminuição dos crimes e delitos será proporcional à divulgação do Espiritismo. Item 5. A crença na eternidade das penas materiais manteve-se como um salutar temor, até que os homens pudessem compreender o poder moral. Assim é com as crianças, que se consegue disciplinar por um tempo, mediante a invocação de certos seres quiméricos, com que as amedrontamos. Chega, porém, um momento em que a razão da criança ultrapassa os limites das histórias usadas para refreá-la. E seria absurdo imaginar governá-la ainda pelo mesmo método. Se aqueles que a guiam insistissem em afirmar que tais fábulas são verdades, a serem tomadas ao pé da letra, dela perderiam a confiança. É o que a gente fala, né, do lobo mau, né, do bicho-papão. Assim é hoje com a humanidade, que saiu da infância e abandonou as fraldas. O homem não é mais um instrumento passivo que cedia sob a injunção material, tampouco o ser crédulo que tudo aceitava de olhos fechados. Eis porque, tendo seu espírito atingido um certo grau de desenvolvimento, rejeita a crença nas perdas eternas, por ser esta incompatível com a ideia mais sublime que faz da divindade, e também com a noção mais exata que tem sobre o que é justo ou injusto. Todos os argumentos do mundo não se poderiam sobrepor à evidência, e persistir em tal abordagem seria um erro nesse caso, porquanto levaria ao comprometimento da própria autoridade. A crença é um ato de compreensão, por isso ela não pode ser imposta. Se durante um certo período da humanidade o dogma das penas eternas foi inofensível e até mesmo salutar, a partir de um dado momento tornou-se temerário. De fato, se imposto como verdade absoluta, quando já o repele a razão, resultará logicamente uma de duas coisas. Ou o homem que deseja crer adota uma crença mais racional, apartando-se dos que ainda se mantêm no dogma, ou então não mais crê em absolutamente nada. A quem quer que tenha estudado a questão com tranquilidade, fica evidente que nos dias de hoje, o dogma das penas eternas tem produzido mais materialistas e ateus do que todos os filósofos. Muita gente hoje se diz materialista, né, ou não frequenta uma igreja porque não tem mais paciência para escutar essas histórias. Quando Kardec fala que a gente fala para as crianças, né, conta aquelas fábulas para elas terem medo, se a gente insistir, a gente vai acabar perdendo a credibilidade, é o que aconteceu com a igreja. A figura do demônio, a figura disso, daquilo, para meter medo. Hoje, ninguém mais acredita, a pessoa, inclusive, até por conta de abusos, né, que a própria igreja vem cometendo desde que o mundo é mundo, isso faz com que as pessoas não acreditem, né, se afastem, né, da igreja. E muitos se dizem ateus ou materialistas, mas não é porque não acreditam necessariamente em Deus. Eles não acreditam nesse Deus que apresentam para ela. Porque se você der um Deus justo, bom, dentro de uma razão, de uma lógica, com certeza, né, ela vai encontrar o que ela estava procurando. As ideias seguem um curso evolutivo incessante, e somente seguindo este último é que se logra governar os homens. Querer estancá-lo ou fazê-lo retroceder, ou ainda simplesmente estacionar enquanto ele avança, equivale a perder-se,
Seguir ou não tal movimento é uma questão de vida ou morte, tanto para as religiões como para os governos. Seria isso um bem ou um mal? Certamente é um mal aos olhos daqueles que, ao viver no passado, veem no desaparecer. Para aqueles que vislumbram o futuro, no entanto, representa a lei do progresso, uma das leis de Deus contra as quais toda resistência é inútil. Voltar-se contra a vontade de Deus é promover a ruína de si mesmo. Por que então querer manter a todo custo uma crença que cai em desuso e que faz, afinal, mais mal do que bem a religião? É triste dizê-lo, mas uma questão material sobrepõe-se à questão religiosa neste ponto. Essa crença foi amplamente explorada com a ajuda da ideia de que com dinheiro podem ser abertas as portas do céu, evitando-se assim o inferno. A renda que tal ideia gerou e gera ainda é incalculável. É um imposto pago antecipadamente sobre o temor da eternidade. Sendo facultativo, o rendimento de tal imposto é proporcional à crença. Se inexiste a crença, o rendimento é nulo. A criança cede de boa vontade o seu doce àquele que lhe promete espantar o lobisomem. Se a criança, porém, não mais acredita em lobisomem, ela guarda o doce para si. Aqui Kardec foi bem sutil, né? Mas a igreja não cobrava para dar o perdão dos pecados, né, das pessoas. O camarada ia lá se confessar, e aí, dependendo do pecado que ele cometeu, ele poderia entregar para a igreja uma quantia em dinheiro que, pelas preces que eles fariam por ele, ele estaria perdoado perante Deus. A Marta está fazendo uma cara de... Uou! Você não sabia disso? Eu pensei que era só em relação aos testes. Lembra da oração? Não, aquilo era uma das coisas, né? Aquilo ali eram as indulgências. Desse imposto. As indulgências, na verdade, você tinha uma pessoa que tinha morrido e que ela podia estar no inferno, né? Porque ela tinha cometido um pecado. Ah, eu quero tirar meu pai lá do inferno. Aí você comprava uma indulgência. E aí você pagava o padre, isso lá no Vaticano. E aí o padre te dava um papelzinho com uma oração, você ia subindo degrau por degrau, bem devagarinho, fazendo aquela oração que estava escrito no papel. Quando você chegasse no último degrau, o teu pai tinha saído do inferno e teria ido para o purgatório. Então se cobrava por isso. Agora, os reis, por exemplo, né? Cometiam um adultério. Ele ficava com medo do fogo do inferno. Aí o que que ele fazia? Ele fazia uma grande doação para a igreja. Por quê? Porque ele achava que dessa forma, dando dinheiro para a igreja, a alma dele não iria para o inferno, ele seria salvo. Então, ó, né? Kardec ele começa esse parágrafo perguntando: por que então querer manter a todo custo uma crença que cai em desuso e que faz afinal mais mal do que bem a religião? O próprio Kardec vai dar a resposta. É triste dizê-lo, mas uma questão material sobrepõe-se à questão religiosa nesse ponto. Essa crença foi amplamente explorada com a ajuda da ideia de que com dinheiro podem ser abertas as portas do céu, evitando-se assim o inferno. É do que a gente está falando, né? Então, a renda que tal ideia gerou e gera ainda é incalculável. É um imposto pago antecipadamente sobre o temor da eternidade. Sendo facultativo, o rendimento de tal imposto é proporcional à crença.
Se não existe a crença, o rendimento é nulo. E aqui ele finaliza com uma analogia com a criança, né, que ele começou. A criança cede de boa vontade seu doce, aquele que lhe prometeu espantar o bicho-papão, o lobo mau, o lobisomem. Se a criança, porém, não mais acredita nessas fábulas, ela guarda o doce para si. Então, não é como Kardec, ele responde aqui, é uma questão material que se sobrepõe à questão religiosa. Por que manter essas ideias? Porque essas ideias geram um valor material. A nova revelação, ao proporcionar ideias mais criteriosas acerca da vida futura e ao provar que podemos alcançar a salvação pelas próprias obras, deve encontrar uma oposição ainda mais acirrada por fazer secar uma importante fonte de receita. Assim é, toda vez que uma descoberta ou invenção vem promover uma mudança nos hábitos. Aqueles que vivem dos antigos e onerosos esquemas os defendem, desabonando os métodos novos, mais econômicos. Pode-se crer, por exemplo, que a imprensa, malgrado os benefícios que traria à humanidade, tenha sido aclamada pela classe numerosa dos copistas? Não. Estes certamente a detestavam. Assim também deve ter sido com as máquinas, as estradas de ferro e inúmeras outras coisas. Aos olhos dos incrédulos, o dogma das penas eternas é uma questão inútil da qual se riem. Aos olhos do filósofo, esse dogma possui uma relevância social pelos abusos que enseja. O homem verdadeiramente religioso percebe que interessa a dignidade da religião que se extingam tais abusos, assim como suas causas. Terminamos assim o capítulo 7º, né? Que é a doutrina das penas eternas. E a gente vê como Kardec realmente ele deve ter deixado os jesuítas de cabelo em pé, né? Porque não tem como refutar essa refutação, né, das ideias das penas eternas. O próximo capítulo que nós vamos estudar, aí já é o capítulo 8º, que ele vai tratar das penas futuras, mas agora segundo uma visão espírita. Aí a gente vai olhar com cuidado, fazendo uma comparação, né, exatamente com a ideia dogmática das penas eternas. Mas isso vai ficar para o próximo estudo. Vamos encerrando então o nosso estudo, agradecendo mais uma vez a presença de vocês, lembrando que nós retomaremos, né, no capítulo 8º, as penas futuras segundo o Espiritismo. Então, um beijo no coração de todos e até o próximo estudo.